Boa noite. Paz e bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar nosso Laboratório da Alma. Este encontro vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Primeira coisa, o que é depressão? A gente situar um pouco o que é isso, porque muita gente fala de depressão pensando que tristeza e depressão é a mesma coisa. Depressão, então, nós vamos contextualizar um pouco o que é, entender mais ou menos como que a gente trabalha com isso e propor alguns meios para a gente cuidar do aspecto depressivo. Tá? Então, a definição científica para a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Então, primeira coisa, quando nós falamos aqui em depressão, depressão é doença. Doença. E uma coisa que é muito importante nós trazermos para a espiritualidade é a seguinte informação. Já falamos sobre isso nos outros encontros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Doença é doença. Doença é doença. E doença deve ser tratada como doença. Se uma pessoa tem depressão, está doente de depressão, por melhor que seja a minha intenção, não adianta eu falar para ela, tenha ânimo, porque a depressão, ela tira o que da pessoa? Ânimo. Quando eu falo isso para a pessoa, eu estou assinando o meu atestado de jumentice. Eu estou falando assim, eu, Demétrio, sou jumento, e eu estou falando para uma pessoa que não tem alegria para ter alegria. Eu estou pedindo para que ela tenha aquilo exatamente que ela não tem. E nós fazemos isso com tanta frequência. Nós tratamos assim as pessoas. A pessoa está toda arrebentada e a gente fala, tenha ânimo. E aí vem o cristão. O cristão, o crente, o cristão, a cristã, a pessoa de fé. Você precisa crer em Deus. Estou falando isso para a pessoa doente. É bom crer em Deus. Mas depressão de verdade tira a esperança da pessoa. Olha, é como você chegar para uma pessoa que está morrendo de fome, está passando miséria, não tem o que comer, e você falar para ela, você precisa comer. Coma! Mas a gente não dá nenhum prato de comida para a pessoa. Então, depressão é doença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, na hora de nós cuidarmos daquilo que vamos tratar, nós precisamos saber o que é para não dar solução que não resolva o problema. Isso é muito importante. Então, um dos primeiros critérios bons para nós cuidarmos de depressão é não falar e tentar ouvir. Não falar e tentar ouvir. Por que não falar?
Porque a probabilidade da gente falar uma tremenda de uma bobagem em caso de depressão é gigantesca. A maioria das pessoas falam bobagem. A maioria das pessoas tratam depressão como frescura, como mimimi, como nhenhenhé. A maioria das pessoas tratam depressão assim. E falam sobre isso. Vai, larga de frescura, para de chorar, vai tomar um banho, toma vergonha na cara. Gente, fala-se assim com a pessoa que está em depressão. Então, ficar bem de olho. Aqui estamos falando, então, já dando um pontapé inicial. Depressão é o que mesmo? Doença. Doença. Então, não é frescura, não é mimimi, não é nhenhenhê, é doença, tá? Então, o primeiro dado, depressão carrega tristeza profunda, mas depressão não é igual à tristeza. A tristeza faz parte da condição humana. Psicologicamente, todos nós enfrentamos tristeza. A tristeza faz parte do pacote da vida humana. A tristeza faz parte do ser gente. Então, uma pessoa que está em constante tristeza, necessariamente ela não está em depressão. Uma coisa que tem acontecido com muita frequência, a pessoa chega para a gente no confessionário ou na clínica, a pessoa chega para a gente e fala: olha, eu vim conversar um pouco com o senhor porque eu estou com depressão. Aí a gente: nossa, você está com depressão? É, correto. E você está tratando aonde? Não, eu não estou tratando. Mas quem foi que te deu o diagnóstico de depressão? Não, é que eu estou assim, triste, eu estou desse jeito, eu estou daquele jeito. A pessoa própria está dizendo que ela está com depressão. Ela não foi diagnosticada com depressão. Não foi diagnosticada ela com a doença. E, nesse caso, muitas e muitas vezes, a pessoa está triste, mas está dizendo estar com depressão. E tristeza e depressão não é a mesma coisa. Então, muito importante fazer essa diferença. E muito importante, se você já se sentiu deprimido, deprimida, não significa que se sentir deprimido seja depressão. É normal termos momentos onde nos sentimos deprimidos. Isso é normal. Mas não é normal eu me dar o diagnóstico. Para dar o diagnóstico de depressão, a gente tem que verificar muitas e muitas coisas. São muitas e muitas coisas que precisamos dar, olhar, perceber para dizer: essa pessoa tem depressão. Então são muitos os dados para isso. Então, primeira coisa, se você já falou isso, se você está nessa, olha, eu estou em depressão, mas você não foi num médico, não passou num psiquiatra, não conversou com um psicólogo, com um psicanalista, ainda você não está com depressão. Você precisa ser diagnosticado com isso. E por quê? Porque depressão, ele traz um conjunto. Pessoal, só vou dar uma dica: se puder desligar as notificações do celular, me ajuda bastante. Me atrapalha muito as notificações do sonzinho, chegando mensagem. Então, se você puder silenciar ou desligar as notificações, ajuda muito, porque eu perco totalmente o foco quando toca o bichinho, ok? Voltando, depressão traz um monte de coisinhas que formam um grande pacote. E aí algumas situações, angústia, desânimo, cansaço fácil, apatia, você não sente.
Você não sente nem felicidade, não sente nem tristeza, aquela coisa. A apatia faz parte do processo. Sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido da vida, desejo de morrer, insônia, irritabilidade, são alguns dos ingredientes do pacote. Alguns desses ingredientes do pacote. Quando a gente vai diagnosticar depressão, nós olhamos os sintomas e o tempo que os sintomas estão presentes. E esses sintomas eles são esparramados em diversas áreas. Depressão é o que mesmo? Doença. Doença precisa ser diagnosticada. O fato de eu estar deprimido, o fato de eu ter tristeza, não significa que eu esteja em depressão, que eu esteja com depressão. Não significa isso. Tem que fazer o diagnóstico. E o diagnóstico se faz olhando os vários sintomas que a pessoa carrega. Entre eles, sintomas da mente. Dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio. Sentimentos. Tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. Comportamentos, perda de interesse em atividades antes prazerosas, incluindo sexo, esporte, religião. Eu tinha tanta fé em Deus, parece que eu não tenho mais nada. Não tenho mais vontade de rezar. Olha, eu e o meu parceiro, eu não tenho mais vontade de ter relação sexual com ele, com ela. E assim vai. Então, esse conjunto faz parte. Inquietação, irritabilidade e isolamento. Outro conjunto, conjuntos corporais, onde a gente somatiza a doença vivida. Insônia ou excessos de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso. Ok? Então, geralmente isso. Na depressão, a perda de peso é muito comum. O ganhar peso é menos comum. A não ser quando está associado à ansiedade. Aí, quando se tem ansiedade junto, aí já muda a figura, tá? Muito bem. Então, olha, o diagnóstico de depressão, ele é clínico. E toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Além do espírito deprimido e da perda de interesse e de prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, a pessoa deve apresentar também de 4 a 5 sintomas supracitados. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre é importante estabelecer um diagnóstico diferencial. O que eu quero dizer com isso? Outras doenças trazem consigo depressão. Então, algumas depressões são resultados de outras doenças. Trata-se a outra doença, cura-se a depressão, porque é secundário. Mas quando a depressão é primária, ela é a doença principal, aí a situação fica um pouco mais complicada. Uma coisa que a gente já se fala de cara é sobre o tratamento. Como que é o tratamento de depressão, né? Então, gente, depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Os quadros leves costumam responder muito bem ao tratamento psicoterápico, isto é, a terapia psicológica. Então, depressões mais leves, na terapia a gente dá conta. Mas nos quadros graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, isto é, quando a depressão é pesada e ela atrapalha a vida da família, atrapalha o trabalho da pessoa, atrapalha a convivência com os outros, quando ela atrapalha a vida geral da pessoa, certo?
é indicado o uso de antidepressivo com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Reduzir a crise para que a depressão fique leve, para que a terapia psicológica possa ajudar, para que a espiritualidade possa complementar. Então, os casos mais pesados, a gente passa pelo antidepressivo. Então, a gente passa por isso, tá? Quando a gente fala em medicamento na depressão, é uma das coisas que as pessoas têm mais medo. As pessoas têm mais medo é a questão da medicação. E muita gente larga os remédios já no começo do tratamento, porque o remédio, quando nós tomamos, ele leva para fazer os efeitos positivos cerca de 1 mês para frente. Logo então, nos primeiros 20 dias, a gente não tem o resultado efetivo da medicação. Há um tempo até a medicação começar a fazer efeito positivo. Mas ela pode gerar efeitos colaterais. E esses vêm rápido. A gente toma um antidepressivo, tem gente que fica muito sonolenta, muito para baixo no começo. Isso é efeito colateral, que vem rápido. Mas os efeitos benéficos, eles demoram para vir. E aí o que acontece? A pessoa está lá com a pessoa, às vezes a pessoa, até a pessoa religiosa, larga isso, se apegue a Deus e para de tomar os remédios. Eu já vi gente falando isso. E a pessoa fala para o padre, vem falar assim, Frei, fala, eu parei de tomar o antidepressivo porque eu fui lá no retiro e o pregador do retiro falou para mim, olha, para de tomar o remédio, se apegue a Deus, que Deus vai te curar disso. Como assim? Ele falou, ó, Deus está me falando, ainda fala isso, ó, Deus está me falando que você deve largar o remédio e você deve se apegar a Deus, porque Ele vai te curar disso. E a pessoa larga. Passa um tempo, a pessoa, depois do retiro, se anima, religiosamente falando. Passa um tempo, volta-se o problema, e o problema volta com ideação suicida. E a pessoa começa a pensar em se matar, vem mais forte do que estava. Porque a pessoa começou tomando a medicação e parou. O organismo entendeu, o organismo entende que aquela medicação não está legal, e quando a gente volta a tomar a medicação surta menos efeito do que antes poderia surtar. E aí a pessoa vai respondendo mais negativamente. Então, uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha com deprimido, seja na nossa família, seja a gente mesmo, é testar a medicação pelo menos em 2 meses. Em 2 meses. A depressão, ela demora para se instalar. Ela vai se instalando com o tempo. Então ela não sai de uma hora para outra. Da mesma maneira que ela demora a se fixar na gente, ela demora a sair. Por isso, quando a gente trata de depressão, nós não podemos ter pressa. É claro que a religião, a espiritualidade, ela vai ser um grande apoio para a pessoa deprimida. Como a psicoterapia é um apoio para a pessoa deprimida. Só que quando a gente tem depressão, a depressão é uma doença que ela tem 2 componentes muito importantes. O primeiro componente é o componente ambiental. A pessoa deprimida, ela vai levando certas pauladas na vida que ela não aguenta e a tristeza se instala de tal maneira que a pessoa fica totalmente para baixo. Então ela tem um componente ambiental. Às vezes a esposa, que é desvalorizada pelo esposo, não é reconhecida por ele. A esposa espera um beijo, ele chama ela de biscate. Quantas e quantas vezes nós vemos isso em casais? E aquilo vai funcionando como um gatilho que vai ligando a pessoa e puxando ela para baixo.
Esse componente nós chamamos de componente ambiental. O componente ambiental tem que ser mudado. E o outro componente é o componente bioquímico. Isto é, o componente interno do nosso organismo. E o que acontece? A depressão, ela também é resultado de alterações bioquímicas no nosso cérebro. Há o quê? Há uma desorganização daquilo que hoje nós chamamos de neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Esses 3 neurotransmissores, eles começam a se descompensar e com isso a pessoa começa a ter profunda alteração de humor que faz com que a pessoa vivencie angústia e tristeza. A medicação vai tentar corrigir esse desequilíbrio nos nossos neurotransmissores. Quanto mais forte a depressão, mais alteração nos neurotransmissores, mais alteração bioquímica acontece no nosso cérebro. Mais alteração. E essa alteração compromete o nosso bem-estar. Quanto mais leve a depressão, menos alteração. Menos alteração. Quando o médico dá um remédio de depressão, um antidepressivo, ele está nos dizendo que o nosso bioquímico, a nossa configuração bioquímica está profundamente alterada. E ele entra com medicação para que a nossa bioquímica se estabeleça, reencontre o equilíbrio, para que a gente possa, depois, estando mais equilibrado, fazer um bom processo psicoterapêutico e espiritual, para recobrar o ânimo, para recobrar o sentido da vida, para restabelecer novamente a volta ao convívio social. Então, a medicação vai atuar nesses neurotransmissores. A pessoa está deprimida. E a pessoa deprimida vai tentar esquecer da sua tristeza, ela vai começar a beber. Adivinha como que nós chamamos a bebida na psicologia? Elemento depressor do sistema nervoso central. Depressor. A pessoa está com depressão e bebe, a bebida é depressora do sistema nervoso central. A pessoa que está deprimida fica muito mais deprimida. E as alterações nos seus neurotransmissores ficam piores do que antes. E aí, para piorar, a pessoa está tomando a medicação e ao mesmo tempo toma a bebida alcoólica. A medicação combina com a bebida alcoólica e zoa tudo. A pessoa fica pior ainda. Então, quando nós olhamos para a depressão ela não pode vir de forma alguma acompanhada com a bebida. Então, muitas vezes a pessoa em depressão e alcoólatra, etílica, essa pessoa ela precisa também tratar o seu alcoolismo. O seu alcoolismo. Tem muita gente deprimida porque a sua primeira doença é o alcoolismo. O alcoolismo. E o alcoolismo, ele é depressor. Ele é depressor. Então, tem muita gente que está depressiva, mas por causa da bebida. Então, ela precisa tratar também a questão da bebida para conseguir vencer os sintomas, entre eles a depressão. Assim. Então, ficar muito de olho nisso, gente. Neurotransmissores são os elementos químicos que atuam nos nossos neurônios e nas nossas sinapses.
E esses elementos químicos, eles, quando estão equilibrados, eles são elementos de grande reforço. Eu durmo bem, a minha serotonina sobe, fica bem reguladinha. Eu vou vivendo bem o meu dia a dia, o meu organismo libera endorfina, eu sinto um bem-estar. Eu faço uma coisa boa e sou recompensado, sou elogiado, o meu nível de dopamina sobe, eu sinto-me recompensado. Recompensado. E assim vai. Eu sofro um susto, se libera noradrenalina, eu fico mais esperto diante do susto, eu fico em alerta. Eu passo por um sofrimento muito grande, se libera no meu sangue cortisol. E aí o cortisol, ele é uma bomba de coisa ruim na nossa vida. Então, os neurotransmissores e os hormônios, eles são muito alterados no estado de depressão. E por isso, então, o antidepressivo vai tentar regular isso. E às vezes a pessoa está deprimida e ela não consegue dormir. Além de tomar o antidepressivo, vai precisar do quê? Vai precisar de ansiolítico, vai precisar de calmante, vai precisar dormir. Porque sem dormir, o seu nível de ânimo não voltará nunca. Precisa voltar a dormir. E para voltar a dormir, muitas vezes precisa entrar com medicação. E aí a pessoa vai tomar lá. Aí a pessoa está com sono, foi recomendado um comprimido, meio comprimido de Rivotril. Aí a pessoa pega, assim, quer saber, vou tomar 2. Tchum, tchum. O organismo olha para a pessoa, é assim, começa a criar resistência. E aí você toma 2 Rivotril e fica acordado do mesmo jeito. E aí a pessoa pega, agora vou tomar 3 então, já que 2 não dá certo, vou tomar 3. Aí a gente fala para a pessoa, bom dia pessoa. Bom dia, Demétrio. Por quê? Não está seguindo o necessário para recompor o equilíbrio. Então, quando você pensa numa pessoa depressiva, você vai encontrar a pessoa depressiva com sintomas leves. Psicoterapia, espiritualidade, boa alimentação, esporte ajuda. Ajuda muito. E pode até resolver o problema. Pessoas com estado médio de depressão vão precisar pelo menos dormir melhor. Então pode ser que entre ali um ansiolítico, um calmante, alguma coisa, para a pessoa voltar a dormir, recuperar um pouco do seu estado. Pessoa com depressão brava, com depressão severa, ela tem uma profunda alteração na bioquímica do seu cérebro, e por mais que eu fale para a pessoa, tenha ânimo, creia em Deus, isso não resolve. A pessoa ela precisa de recompor o seu estado bioquímico para depois nós conseguirmos, com os outros meios, fazer com que ela recupere um pouco o seu estado existencial. Deu para entender mais ou menos aí, até aqui, o processo? Então lembrar, depressão é coisa séria. Não é porque eu me sinto deprimido que eu estou. Eu preciso ser diagnosticado. Diagnosticado. Para quem veio, nós demos um encontro passado aí, que foi sobre crise existencial. E a crise existencial, ela tem muita coisa parecida com depressão. Mas não é depressão, é crise existencial. E crise existencial se resolve vivendo, se autoconhecendo, buscando o sentido da vida, buscando a própria compreensão da própria vida, buscando exatamente também o bom convívio, fazer o que gosta. A crise existencial ela passa e volta de uma outra forma no futuro, e a gente faz a mesma coisa e vamos vivendo.
No entanto, existe então a depressão de verdade, e a depressão de verdade, ela tem essa profunda alteração neuroquímica. Existe um outro tipo de depressão que nós chamamos ele de distimia. E distimia é uma depressão leve, porém ela é contínua na vida da pessoa. É aquela pessoa triste ou não muito animada. A gente sempre fala para ela, vamos fazer tal coisa? Ela, estou com vontade não. Vamos viajar para outro lugar? Não, estou afim não. Ou bem, vamos no cinema, está passando tal filme. Vai você, leva os moleques, eu vou não. Assim tudo. Ou bem, o que nós vamos fazer no feriado? Dormir. Assim tudo. Ou bem, a torneira está pingando, o que eu posso fazer com ela? Telefona pro marido de aluguel, ele conserta. E aí o que? A pessoa sempre está naquele ritmo, meio tristinho, ali sem vida, e ele era assim pequeno, é assim jovem, é assim adulto e é assim idoso. Isso é distimia, o nome dessa depressão. Distimia. É uma depressão leve, mas ela é contínua. Essa pessoa consegue viver, consegue se casar, consegue trabalhar, até consegue fazer algum esporte, tipo truco ou futebol de botão. E consegue jogar videogame, desde que não tenha muito movimento. Ok? É tipo paciência. Então, a pessoa distímica, ela tem uma depressão contínua. E melhora muito se ela fazer psicoterapia, se ela ter uma atividade religiosa, se ela cuidar da sua espiritualidade e fazer um processo de autoconhecimento. Sempre isso. Então, a distimia, tá? Vocês vão encontrar isso. Quando a gente entende que a pessoa é distímica, a gente começa a ajudar melhor a pessoa. Começa a ajudar melhor. E para de falar mal dela. Nossa, aquela pessoa tão desanimada, não serve para nada. Serve. Mas ela é distímica. Então ela precisa aí de algumas coisas. Aí tudo, né? E aí ela toma uma gemada de vez em quando, dá uma levantada. Existe gemada ainda? Existe gemada? Alguém sabe? Existe gemada? Não é bom. Desculpa. Assim. Voltando. A pessoa pode se animar de alguma outra forma, ali tudo. Então tem distimia, tá? É uma forma. Aqui no quadro que eu parei de ler, a depressão, ela de verdade, ela pode durar toda a vida. Mas ela pode estar sob o controle. E quando ela está sob o controle, a pessoa está bem. A pessoa está bem. Está bem, vive bem e faz bem. E faz bem. Ali tudo. O problema está quando perde o controle. E aí tem recaídas. Então, tem que se ter bastante cuidado na hora de diagnosticar, porque às vezes, por exemplo, a distimia, ela é crônica. Ela é por toda a vida. Ela é crônica. Ali. Há casos de depressão que exigem associação a outras classes de medicamento, os ansiolíticos e os antipsicóticos, por exemplo, para obter o efeito necessário. Opa, está ficando complicado? Muito bem, a pessoa é deprimida e está ansiosa, não consegue dormir, não consegue fazer as coisas, fica muito nervosa com tudo. A pessoa deprimida e ansiosa, ela precisa de ansiolítico. Existem pessoas que a depressão, ela está vivenciando uma depressão profunda, ela começa a ouvir vozes, mata-se, se mata, tire sua vida, jogue sua criança fora, depressão pós-parto, tá? Joga a criança fora. Você está na ponte, joga ela lá embaixo. A pessoa ouve, a pessoa vê, a pessoa pensa. Nesse quadro, é um quadro que está beirando a psicose. Por isso, então,
ela também, além de tomar antidepressivo, ela vai precisar tomar antipsicótico, tipo uma sertralina, alguma coisa assim, para voltar ao eixo, para voltar ao equilíbrio. Quando a pessoa entra em equilíbrio, o médico tira a medicação. O médico tira a medicação e aí a pessoa consegue viver a caminhada. Então, depressão é uma doença manhosa. Um monte de gente tem depressão e não sabe. Um monte de gente tem depressão e controla a depressão e nós não sabemos que tem depressão. Tem um monte de gente que faz tratamento de depressão e você nem imagina que faz. E a pessoa faz. Está vivendo bem, tem ânimo, consegue tocar o barco. Está fazendo tudo direitinho. Começou tomando lá uns par de remédio, hoje toma meio comprimido por semana. Olha que graça. Porque está fazendo direitinho. Ali tudo. Então, muito importante, a gente sempre fala isso, a pessoa vem no confessionário, ai padre, eu estou tomando remédio de tarja preta. Esse tal de tarja preta é famoso. Estou tomando remédio tarja preta. Claro, por exemplo, o Rivotril, adivinha a cor do bichinho? Tarja preta, claro que vai ser. Tarja preta. Tem gente que quer emagrecer, toma fagocite. Gente, tarja preta. E aí vai, então tem muitos aí, remédios que são tarja preta. Mas tarja preta significa, você não pode abusar dele. Você não pode abusar dele, porque se você vai abusar, você vai dançar. Então, depressão é coisa séria, muita gente tem e não sabe, muita gente tem e se trata muito bem, está vivendo muito bem, e nós nem imaginamos que a pessoa tem depressão. Está vivendo super bem. Existiram muitos santos e santas depressivos, muitos santos e santas que lutaram contra a depressão, que deram a volta por cima, Um monte. Ô Frei, fala um santo que lutou contra a depressão. Santo Inácio de Loyola, patrono dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola, um homem que enfrentou depressão. Foi ferido em combate, tudo, e aí ele ficou numa depressão profunda. Depois ele percebeu a presença de Deus, ele foi cuidando aqui, fazendo exercício ali, foi trabalhando. Tanto é que quando ele vence a depressão, ele fala assim: da mesma maneira que eu exercitei o meu corpo, eu preciso exercitar minha alma. Por isso ele criou um método chamado exercícios espirituais. É um método de oração. Quem quiser conhecer, o pessoal do Anchetano, lá na Ponte Preta, os jesuítas de lá, e os jesuítas de Itaici, eles são especialistas nisso. E eles ajudam muito com os exercícios espirituais. Gente, há evidências de que a atividade física, é o que estou falando agora, apesar que eu não sou um bom exemplo disso, de atividade física, ali tudo, né? Mas eu pratico um esporte que eu sou fantástico nesse esporte, chamado leitura. Então é um esporte que eu pratico muito, o esporte leitura. E na leitura, eu faço cada coisa na leitura. Já enfrentei dragão, já corri muito, não é? Já ganhei corrida de Fórmula 1, só na leitura. Já fiz muita coisa, sabia? As coisas que eu fiz. Mas tudo bem, voltando. Atividade física associada a tratamentos farmacológicos e psicoterápicos representa um recurso importante para reverter o quadro de depressão. Quem tem depressão, e principalmente depressão profunda, precisa de atividade física. Faz parte do pacote. Mas adivinha uma das coisas que depressão tira da pessoa? O desejo de fazer atividade física. Não é mole não. Por isso, medicação,
Psicoterapia, quando a pessoa começa a voltar ao equilíbrio, atividade física. Atividade física. Aí a pessoa vai dando a volta por cima. Depressão é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de preguiça, nem de irresponsabilidade. Se você anda desanimado, tristonho e acha que a vida perdeu a graça, procure assistência médica. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. Como qualquer outra doença. Câncer. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Depressão. Quanto mais cedo, melhor. Ajuda, é bom. Então, se você percebe aqueles sintomas, tristeza profunda, a vida amarga, pode ser crise existencial, mas pode ser depressão. Então, diagnosticar é bom, é importante. Depressão, isso aqui é muito importante, pode acontecer em qualquer fase da vida. Na infância, existem crianças deprimidas. Crianças deprimidas. Existem muitas crianças já com depressão. Muitas crianças com depressão. Existem alguns filmes, até esqueci de anotar o nome de um. É um filme que está na Netflix, inclusive. De fato, de uma criança que vivenciou um profundo quadro depressivo e ela se mata na escola. Ela se mata na escola. É um caso real. E esse filme são os pais e os amigos contando sobre esse colega que aconteceu isso com ele. Ali tudo. Então, depressão pode acontecer na infância, com crianças, na adolescência, na maturidade e na velhice. O que tem de gente no fim da vida com depressão? Às vezes, depressão, boa parte das vezes secundárias, algumas vezes primária. Às vezes a pessoa está com Alzheimer e o Alzheimer gera depressão. Gera depressão. Então a pessoa está com Alzheimer e, em consequência, tem depressão. Mas tem muitos idosos deprimidos. Idosos que já não conseguem mais pagar a sua subsistência. A sua aposentadoria já não é suficiente para remédio, comida e outras coisas mais. E entrando em desespero, tiram a própria vida, porque estão extremamente tristes, sem sentido na vida. Ali tudo, isso acontece muito, tá? Pessoas transgêneros, LGBTQIA+, pessoas, então, que têm a experiência da sexualidade na diversidade. Muitos deles e delas enfrentam profundos quadros depressivos, porque não são aceitos pela sociedade, não são aceitos pela família, são criticados, são ojerizados, são violentados em todos os lugares e não são acolhidos nas igrejas. Não são acolhidos nas igrejas. Então, pessoas vão vivenciando um profundo quadro de depressão. Tá? Então, não tem idade, não tem classe social, tá? Nossa, mas ele tem tudo, por que está com depressão? Está com depressão porque tem tudo. Mas ele tem nada, ele está com depressão. Está com depressão porque não tem nada. Mas olha, ele tem uma família tão bonita, por que ele está com depressão? Porque tem uma família bonita. Ah, e ele é padre, por que ele está com depressão? Porque ele é padre. É isso. É pai de família. Ai, mas ele é mãe, ela tem que ser exemplo para os filhos, não pode estar toda tristonha. Né? Isso lá em Nárnia. Né? Lá em Nárnia é assim. Né? Mas na vida real não é assim que funciona. Ali tudo. Os sintomas podem variar conforme o caso, tá? Por exemplo, nas crianças, muitas vezes são erroneamente atribuídos a características de personalidade. Então, muita gente acha que a criança, ela é tímida, e às vezes ela tem depressão. Às vezes tem depressão, mas a pessoa acha
acha que ela é porque ela é tímida, ali tudo. Então a pessoa acaba errando nesse sentido. Nos idosos, há o desgaste vivido nos próprios anos de vida, sabe? Então ele está tristinho assim é porque já levou muita paulada na vida, porque está cansado. E é depressão, muitas vezes. Então são coisas para a gente perceber. A família dos portadores de depressão, a família precisa manter-se informada sobre a doença, suas características, sintomas e riscos. É importante que ela ofereça um ponto de referência para certos padrões, como a importância da alimentação equilibrada, da higiene pessoal e da necessidade e importância de interagir com outras pessoas. O deprimido, então, a família que acaba forçando ele a ter contato com as outras pessoas. Você vai tomar banho, precisa tomar banho, escova esses dentes, arruma essa roupa. Às vezes precisa disso. Precisa disso. E quem vai fazer isso não é o vizinho, é a família. A família. Então, o papel da família, gente, muito importante mesmo. Afinal, trancafiar-se num quarto às escuras, sem fazer nada e nem falar com ninguém, está longe de ser um bom caminho para superar a crise depressiva. É lógico, né? É lógico. Um quarto escuro, sem fazer nada, sozinho, não é o melhor ambiente para a gente se animar, não é? Não é. Ali tudo. E a pessoa sempre lembrar, às vezes associa a bebida, às vezes associa outras drogas, e tudo isso pode complicar muito mais a situação de depressão.